Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caíssa, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e em relacionamentos. E hoje estou aqui para falar sobre negligência parental. A negligência nada mais é do que a falta de cuidado, descuido ou indiferença com o outro. Ela acontece em diversos âmbitos, seja no âmbito familiar aí dentro de casa com a sua família, seja no âmbito social, no âmbito hospitalar, no âmbito escolar, enfim, em diversos ambientes ela acontece, desde a criança até o idoso. Bom, mas hoje nós vamos ser mais específicos e falar apenas da negligência parental. Infelizmente, em muitas casas, em muitos lares, as crianças, desde já, são negligenciadas, ou seja, as suas necessidades físicas, emocionais e psicológicas acabam por não ser atendidas. E isso faz com que um problema seja gerado, problema este que começa a afetar o desenvolvimento desse sujeito desde cedo. Sabemos que o mundo de hoje é outro, muito diferente de 10, 20, 30 anos atrás. Os modelos familiares mudaram, os padrões, valores da nossa sociedade, e isso, de certa forma, influencia bastante na forma em como as crianças têm sido assistidas no momento atual, né? Hoje é a mãe que trabalha fora, não é mais somente o pai. Muitas famílias também onde a mãe, ela é responsável por tudo, né? Tem aí a sua maternidade solo e que muitas vezes precisa deixar essa criança com outra pessoa para poder trabalhar, para poder fazer algo por si mesma, né? Que muitas vezes, infelizmente, precisa deixar a criança no celular, né? Ou assistindo alguma coisa, né, na televisão. Então é a criança agora fazendo o uso de telas, que antigamente isso não acontecia, existiam outras formas para manejar, né, para assistir a criança nesses momentos. Então muitas coisas mudaram. Hoje, mesmo que a família seja uma família padrão, tem esse pai que precisa se ausentar também para trabalhar. Quando esses pais chegam em casa, supostamente nós entendemos que já estão extremamente cansados, né? Querendo um tempinho para si mesmo, para se cuidarem. Então, mesmo que seja dentro de uma família padrão, acontece muito, né? De mesmo estando em casa, não conseguir dar a devida atenção a essa criança. Pode ser, sim, que ainda que corresponda às necessidades físicas, as necessidades psicológicas e emocionais, elas ficam à mercê, elas ficam a desejar. Muitas vezes, ainda que não seja em dias de trabalho, ocorre muito, né? E nisso a gente precisa se atentar bastante dos adultos estarem ali juntos, porém sem nenhuma interação. Estarem no mesmo ambiente, mas às vezes cada um fazendo uma atividade, cada um mexendo no celular, enfim. E muitas vezes, né, a criança tá ali sendo deixada de lado, sendo excluída daquelas atividades. E isso, como a gente sabe, é uma forma então de negligenciar. Por mais que então a criança esteja sendo correspondida nas questões materiais, na questão psicológica, emocional, afetiva, não. E isso também é um problema, também é uma questão de negligência. A negligência ela não se dá apenas dentro de um contexto material, físico, né? Mas como eu já disse, nesse contexto também afetivo, emocional, psicológico. E uma coisa que eu quero trazer que é muito importante que vocês saibam. A separação não é a mesma coisa que negligência. Às vezes acontece, por exemplo, né, na questão da mãe solo.
a mãe ter seu filho ali morando com ela e o pai separado num outro lugar. Não quer dizer que essa criança ela vai ser negligenciada só porque o pai não mora junto. Possa ser que esse pai, mesmo à distância, consiga dar a atenção necessária, assistir a criança, né? Mesmo que de longe. E acontece muitas vezes do pai estar presente, mas mesmo assim está ausente. Então, a negligência pode ser, sim, um abandono de corpo presente. Você pode estar em corpo presente na vida da criança, mas não estar, né, para ela, para escutá-la, para acolhê-la, para brincar com ela, para interagir com ela, para direcionar, para dar a educação que ela precisa. Então é isso, não podemos confundir aqui negligência com separação, porque a separação pode ocorrer sim, mas a negligência não necessariamente por conta dessa separação. Vamos às consequências. Essas consequências, elas já podem ser evidenciadas na própria criança que sofre com a negligência, mas se não for trabalhada devidamente, essas consequências elas podem vir a aparecer na fase da adolescência. Se não forem tratadas mais uma vez, elas podem seguir até a fase adulta. E que consequências são essas? As pessoas que sofreram ou que sofrem com a negligência parental, elas costumam ser pessoas confusas, sem direção, com muita dificuldade de tomar decisão, se sentem muito inseguras, têm uma percepção de si muito negativa, são autocríticas e isso inclusive faz com que a insegurança delas sejam alimentadas. São pessoas que costumam ter muitos medos, inclusive de se posicionar, de dizer não, de serem firmes. Pessoas que sofreram com a negligência são pessoas que carregam dentro de si um vazio muito grande, uma angústia muito grande. São pessoas que não se sentem merecedoras de viverem o melhor. Elas não se sentem nunca vistas, percebidas ou escutadas. Até porque na infância delas, elas não tiveram isso. Não tiveram atenção, não tiveram amor, não tiveram aquilo que era necessário para um desenvolvimento saudável. Então, elas crescem com uma série de faltas e deficiências de cunho emocional, psicológico, podem também acabar sofrendo com alguns transtornos, transtorno de ansiedade, depressão e até mesmo de personalidade. São também pessoas que carregam muita culpa dentro de si. Às vezes acontece alguma coisa no ambiente familiar, no ambiente ali profissional, e ainda que não seja da responsabilidade dela, ela já fica, né, daquele jeito, porque ela já ressente, tem medo de que aquilo possa se voltar contra ela. São pessoas que têm muita dificuldade ao cair, porque ao cair elas se frustram absurdamente e começa muitas vezes a viver ali um processo de acusação que faz com que aumente o tempo de permanência da queda dela. Ela se vê quase que responsável por tudo. Muito provavelmente foram crianças sobrecarregadas, onde os adultos deviam passar para ela muitas responsabilidades, inclusive a responsabilidade de se cuidar, que na verdade deveria ser gerida por um adulto, mas ela já cresce na obrigação de ser uma criança, um adolescente, um adulto responsável. E óbvio que isso traz uma sobrecarga, mas isso também traz uma culpa. Então é difícil para ela lidar com qualquer dificuldade, erro, falha dela, porque muito provavelmente ela vai se culpar muito mais do que uma pessoa que não viveu a negligência se culparia. E junto a essa questão da culpa,
né, vem também a questão do desmerecimento, do desvalor. Uma vez que ela foi tantas vezes desvalorizada, né, nas suas experiências, nos seus sentimentos, ela não foi validada, então essa pessoa acaba também sofrendo com essa questão de se sentir o tempo todo desvalorizada, de achar que não merece viver o melhor, né? Ela tem esse sentimento o tempo inteiro de desmerecimento e por isso muitas vezes ela acaba se boicotando, seja no ambiente de trabalho, dentro das relações, e isso acaba trazendo para ela uma grande necessidade, que é a necessidade de ser escutada, né? De ser vista, de ser percebida, de ser notada. Tem algumas pessoas que passam pela negligência que se acostumam tanto ao fato de se sentirem invisíveis que quando elas se tornam adultos e não são tratadas, elas querem mesmo, né? Não serem mais percebidas. Elas estão acostumadas com isso. E se elas são vistas, elas já começam a entrar num estado de tensão e ela vai logo se perguntar, bom, o que foi que eu fiz? Na verdade, às vezes não fez nada. A pessoa que está vendo ela pode até querer considerar, gerar para ela ali uma qualidade, um valor, mas ela fica sempre na esquiva. Por quê? Porque ela não está acostumada. Então, há também o grupo de pessoas que sofreram com a negligência, que elas esperam o tempo todo a validação. Elas esperam o tempo todo ser elogiadas, por exemplo. Ela espera sempre a confirmação do outro para tomar decisões, para fazer certas coisas, certas atividades, para escolher algo, né, que seja o mínimo. Como, por exemplo, a roupa. Às vezes, mesmo na condição de adulto, ela repassa essa responsabilidade para o outro. Se o outro criticar, bom, a roupa não tá boa, ela tira. Então, é uma das questões, né? Essa questão da validação, que é muito importante para essas pessoas que um dia sofreram com essa violação. E no mais, essas pessoas costumam se sentir como se fosse um peixinho fora d'água. Não importa qual o contexto ou o ambiente, ela tem sempre aquela sensação de não pertencimento. Elas sempre se sentem incomodando como se elas fossem um fator incomodativo. Inclusive, por esse motivo, tendem a ter relações muito superficiais. Elas estão sempre na esquiva, com medo, inclusive o medo de ser deixado, de ser abandonado. Por isso, muitas vezes, ou elas se envolvem em relacionamentos que são superficiais, por hora também acabam por se envolver em relacionamentos que são tóxicos, ou simplesmente elas fogem, né? São alienadas a essa questão, preferem não se relacionar. Então, como vocês podem ver, a negligência, ela é geradora de muitos problemas, inclusive um fator de risco para uma outra série de violações, como por exemplo, tá? Como por exemplo, o abuso, né? Que é algo que tem acontecido e muito. A incidência do abuso, né, em especial sexual, ele tem aumentado nos últimos anos. Então a gente tem sim que dar uma importância e temos que aprender a dialogar sobre a negligência. É de suma importância falar sobre esse tema para que a gente possa até mesmo prevenir outros problemas, né? Prevenir que aconteça outras violações com os nossos pequenos. Então, como já disse, a negligência parental, ela é um fator de risco e pode gerar um trauma na pessoa que vive, além de uma série de outros problemas, alguns transtornos também psicológicos, como por exemplo ansiedade, depressão e até algum do tipo transtorno de personalidade. Então, para concluir, né,
eu quero fazer uma chamada para você que é pai, mãe, que é responsável. Vamos nos atentar mais aos nossos pequenos. Vamos ficar ligados naquilo que eles estão fazendo. Vamos oportunizar a eles ter um tempo de qualidade em que possam ser devidamente ouvidos, escutados, acolhidos, que possam sentir que são amados, são percebidos, são notados e são valorizados. Vamos nos atentar mais a essa questão e passar a escutar mais as nossas crianças e adolescentes, validar aquilo que eles trazem como experiência, aquilo que eles têm a dizer e os seus próprios sentimentos, né? Não vamos nos silenciar sobre esse assunto, nem vamos fechar os olhos para esse assunto, porque negligência parental é uma forma de abandono, é uma violência do tipo passiva e silenciosa. Por isso que não há tanto alarde sobre isso, por isso que talvez as pessoas falam pouco, mas é um assunto que a gente precisa estar sempre dialogando e sempre chamando atenção para que você, pai, mãe responsável, esteja atento sobre a sua criança para que ela se desenvolva de forma plena e saudável, né? Sem nenhuma outra interferência, sem que sofra outras violações. Vamos sim dar atenção a essa questão, né? Vamos nos comprometer enquanto adultos responsáveis a propiciar às nossas crianças e adolescentes um tempo de qualidade. Precisamos fazer isso por eles. Vamos validar aquilo que eles têm a dizer, validar também os seus sentimentos, as suas vivências. A negligência é um tipo de violação aos direitos da criança e também do adolescente. E precisamos estar atento a isso. Aqui fica a minha chamada para você, pai, mãe, responsável. Vamos nos atentar mais para os nossos pequenos, nos direcionar a eles de uma forma positiva e não somente corresponder às necessidades físicas, mas também estar dispostos a corresponder às suas necessidades psicológicas, afetivas e emocionais. Tá certo? Esse é o meu recado de hoje. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Espero que você possa ter aprendido um pouco mais sobre a questão da negligência e que esse aprendizado possa gerar frutos, que você possa agora mudar, ampliar a sua concepção sobre o tema e usar disso que você aprendeu para colocar em prática em favor, né, desses pequenos, dessas crianças e adolescentes que tanto precisa de nós. Então é isso, eu fico por aqui. Meu muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo e assistido esse vídeo. E é isso, curta, comenta, compartilha e até a próxima.